meio oeste de Santa Catarina. Na imagem aproximada aparece um objeto com a forma semelhante à de um disco. Testemunhas juram que viram a coisa bem de perto. Eu senti uma luz que vinha no sentido contrário. Como a luz estava distante, eu achei que era um carro. Mas quando eu vim para atravessar, que cheguei no meio da pista aqui, eu senti que um negócio me levantou para cima. Me levantou para cima. Era uma luz branca, uma luz assim, tipo luz de avião, uma luz muito forte. Aí eu fiquei ali meio flutuando, sem saber o que fazia, e vim até na porta da caminhonete. Consegui chegar na porta da caminhonete. Quando eu cheguei na porta da caminhonete, essa luz branca apagou e veio uma luz verde. Essa luz verde. Quando a luz verde acendeu, aí eu imaginei que não era carro. Eu imaginei que deveria ser alguma coisa estranha. Foi o caso que daí eu comecei a tentar ver o que tinha na frente. Aí eu vi um aparelho, tipo assim oval, um aparelho muito bonito, cheio de favo, cheio de respiro, aquele aparelho. Não tinha roda, não tinha para-brisa, não tinha nada. Era um aparelho assim oval. Quando a luz verde apagou, aí a luz amarela acendeu. Quando essa luz amarela acendeu, parou por um tempo, que eu não sei precisar o tempo. E em cima tinha um chapeuzinho, um tipo de um respiro, deu um flash em cima aqui, que é em cima dos pinheiros aqui, de cima para baixo, e apagou a luz amarela e esse aparelho subiu para cima. Eu nunca vi outro negócio igual. O repórter José Raimundo investigou uma outra aparição de OVNI numa cidade baiana. Conceição do Almeida fica no recôncavo baiano, a 160 quilômetros de Salvador. Nas ruas, os moradores andam assustados com os objetos estranhos que circulam a região. Até o prefeito, que não acreditava em discos voadores. Depois do que eu vi, tenho uma certeza que não estamos sozinhos na galáxia. O que foi que você viu? Um objeto emitindo grande luminosidade que pairou no ar e sumiu com grande velocidade no infinito. O que eu vi era uma coisa parecida com o refletor de um estádio de futebol. Um brilho muito tenso, espelhado. Este rapaz diz que quase morreu de medo. Voltava de uma viagem e na entrada da cidade foi seguido por uma luz incandescente. Eu parei, aí parou também, aqui nessa direção aqui, ó. De que tamanho mais ou menos? Tamanho de um caminhão, mais ou menos isso aí. A que distância estava isso? Mais ou menos 100 metros, logo aqui em frente aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. E a luz era muito forte? Muito forte mesmo. Todo fim de tarde, Conceição do Almeida para. Há 2 semanas, quando as luzes começaram a aparecer, os moradores dão plantão nos morros do município. O melhor ponto de observação é ao lado do cemitério, na área mais alta da cidade. O objeto não identificado costuma aparecer nessa direção aqui, ao norte do município. Segundo os pesquisadores, ele tem sido visto a menos de 10 mil metros de altura. Olhos fixos no céu e muita expectativa. Toda essa gente garante já ter visto o estranho objeto, mas só este médico conseguiu registrar. O dia ainda estava claro quando o Dr. Damião avistou a luz pela primeira vez. Do quintal de casa, ele conseguiu gravar com uma câmera doméstica. Durante meia hora, o objeto ficou pairando no ar. À noite, ele voltou a aparecer e o médico Damião Domingos continuou registrando. O objeto se movimenta, dá a impressão de que vai se aproximar e depois some no infinito. O ufólogo Alberto Romero, um argentino que há 30 anos mora em Salvador, examinou as imagens. Me parecem autênticas, sem nenhum sinal de truque, de falsidade, de espécie nenhuma. Ao que tudo indica se tratar de um objeto não identificado. Este é o trecho da gravação que mais impressiona. O objeto continua parado e, de repente, surgem pequenos pontos luminosos cercando o OVNI. Os pesquisadores estão ouvindo várias testemunhas e fazendo vigílias na área. Para a ufologia, os depoimentos das pessoas que viram e a gravação do médico são indícios da presença de extraterrestres. Para a astronomia, se trata de quê, então? Bem, pode ser um balão meteorológico. A ufologia concorda com isso? Não, porque Essa luz verde. Quando a luz verde acendeu, aí eu imaginei que não era carro. Eu imaginei que deveria ser alguma coisa estranha. Foi o caso que daí eu comecei a tentar ver o que tinha na frente. Aí eu vi um aparelho, tipo assim oval, um aparelho muito bonito, cheio de favo, cheio de respiro, aquele aparelho. Não tinha roda, não tinha para-brisa, não tinha nada. Era um aparelho assim oval. Quando a luz verde apagou, aí a luz amarela acendeu. Quando essa luz amarela acendeu, parou por um tempo, que eu não sei precisar o tempo. E em cima tinha um chapeuzinho, um tipo de um respiro, deu um flash em cima aqui, que é em cima dos pinheiros aqui, de cima para baixo, e apagou a luz amarela e esse aparelho subiu para cima. Eu nunca vi outro
Segundo os pesquisadores, ele tem sido visto a menos de 10 mil metros de altura. Olhos fixos no céu e muita expectativa. Toda essa gente garante já ter visto o estranho objeto, mas só este médico conseguiu registrar. O dia ainda estava claro quando o Dr. Damião avistou a luz pela primeira vez. Do quintal de casa, ele conseguiu gravar com uma câmera doméstica. Durante meia hora, o objeto ficou pairando no ar. À noite, ele voltou a aparecer e o médico Damião Domingos continuou registrando. O objeto se movimenta, dá a impressão de que vai se aproximar e depois some no infinito. Voltava de uma viagem e na entrada da cidade foi seguido por uma luz incandescente. Eu parei, aí parou também, aqui nessa direção aqui, ó. De que tamanho, mais ou menos? Tamanho de um caminhão, mais ou menos isso aí. A que distância estava isso? Mais ou menos 100 metros, logo aqui em frente aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. E a luz era muito forte. Muito forte mesmo. Todo fim de tarde, Conceição do Almeida para. Há 2 semanas, quando as luzes começaram a aparecer, os moradores dão plantão nos morros do município. O melhor ponto de observação é ao lado do cemitério, na área mais alta da cidade. O objeto não identificado costuma aparecer nessa direção aqui, ao norte do município. No meio oeste de Santa Catarina, na imagem aproximada aparece um objeto com a forma semelhante à de um disco. Testemunhas juram que viram a coisa bem de perto. Eu senti uma luz que vinha no sentido contrário. Como a luz estava distante, eu achei que era um carro. Mas quando eu vim para atravessar, que cheguei no meio da pista aqui, eu senti que um negócio me levantou para cima. Me levantou para cima. Era uma luz branca, uma luz assim, tipo luz de avião, uma luz muito forte. Aí eu fiquei ali meio flutuando, sem saber o que fazia, e vim até na porta da caminhonete. Consegui chegar na porta da caminhonete. Quando eu cheguei na porta da caminhonete, essa luz branca apagou e veio uma luz... Um negócio igual. O repórter José Raimundo investigou uma outra aparição de OVNI numa cidade baiana. Conceição do Almeida fica no recôncavo baiano, a 160 quilômetros de Salvador. Nas ruas, os moradores andam assustados com os objetos estranhos que circulam a região. Até o prefeito, que não acreditava em discos voadores. Depois do que eu vi, tenho uma certeza que não estamos sozinhos na galáxia. O que foi que você viu? Um objeto emitindo grande luminosidade que pairou no ar e sumiu com grande velocidade no infinito. O que eu vi era uma coisa parecida com o refletor de um estádio de futebol. Um brilho muito tenso, espelhado. Este rapaz diz que quase morreu de medo.